Então, para começar, válvula redutora de pressão para melhor controle da temperatura de equipamentos e proteção das válvulas de controle de temperatura. Em processos de aquecimento industrial, por exemplo, em trocadores de calor, em tanques encamisados, em serpentinas, onde podem estar dentro de tanques de óleo, tanques até de produtos, alimentos, bebidas, enfim, você tem muitas vezes a injeção de vapor por um determinado período para fazer a troca térmica e fazer o aquecimento ou a pasteurização, enfim, desses alimentos, dessas bebidas, desses produtos. Ou mesmo, no caso do óleo, por exemplo, manter o óleo em estado líquido e não deixar que ele fique no estado sólido, porque aí seria impossível fazer o transporte do óleo pelas tubulações. Essa aplicação é muito comum em frigoríficos e graxarias. Mas então, com a válvula redutora de pressão no ponto de consumo, a válvula redutora de pressão de ação direta, nós conseguimos ter um maior controle de temperatura. Então, nós reduzindo a pressão do vapor, a gente consegue controlar também a temperatura. Por quê? A temperatura e a pressão, no caso do vapor, são duas variáveis constantes. Quanto maior é a pressão, maior é a temperatura. E quanto menor é a pressão, menor é a temperatura. Dessa forma, se eu tenho que manter um óleo na faixa de 60, 70 graus, eu posso utilizar uma pressão reduzida. Por quê? Porque se eu estiver utilizando uma pressão de 7, 8 bar, por exemplo, eu vou ter na faixa de 180 graus. A diferença entre 180 graus e 60 graus é muito grande, é de 120 graus. E nesse caso, a válvula solenoide ou a válvula de controle que está na entrada desse equipamento, ela abriria muito. Então, ela abriria e fecharia muitas vezes, porque senão a pressão ela ia passar do ponto do set point. Por isso que a redução de pressão antes desses equipamentos, além de proteger os equipamentos e as válvulas, ela melhora muito a qualidade do produto. Por quê? Porque você vai ter um vapor com uma temperatura mais próxima à temperatura de set point do produto. E dessa forma, a troca térmica acontece de uma maneira mais constante, deixando o produto, por sua vez, com uma maior qualidade. Então ele não vai nem cozinhar demais e nem de menos, ele não vai nem ser aquecido em excesso e nem ser pouco aquecido, porque fazendo esse controle de maneira constante, o aquecimento também é transferido para o produto final de maneira constante. Essa constância, falando em energia térmica, vai garantir sempre a melhor qualidade do produto final. E também, claro, a proteção das válvulas de controle de temperatura. Um sistema de controle de um equipamento com injeção de vapor é muito simples. Ele tem um leitor, um sensor de temperatura, um controlador e uma válvula que vai abrir e fechar, liberando ou não a passagem de vapor. E dessa forma, controlando a pressão antes da válvula controladora de temperatura, nós vamos ter uma estabilização desse sistema e proteger essa válvula. Então ela não vai abrir e fechar de maneira excessiva e errada em função da alta pressão. Ela vai abrir somente em determinados intervalos. Isso vai permitir uma maior estabilidade, uma maior malha de controle, uma proteção dos equipamentos e, com certeza, uma maior eficiência energética no seu equipamento e no seu processo.